E aí, galerinha do primeiro ano, como é que vocês estão? Gente, eu tô bem, graças a Deus, né? Hoje é meu aniversário, então, ó, dá parabéns pra mim aí nos comentários, tá certo? E vamos lá pra nossa aula de hoje, né? Que vai ser bem legal, bem tranquilo, tá certo? Bem facinho também, vai ter uma aulazinha, então deixa eu mostrar minha telinha pra vocês, né? Deixa eu ver, tá aqui, cadê? Primeiro ano, acho que é esse aqui. Pronto, gente, tá aqui a minha telinha para vocês com a minha aulinha, né? Deixa eu voltar aqui do início, né? Bom. Pronto, o tema da aula de hoje é fazendo contas, tá certo? A gente vai ver a história da contagem, é uma história bem simples, rápida, né? Porque se a gente for contar a história da contagem mesmo, a gente vai passar aqui, né? Um mês inteiro só falando sobre isso. Mas, e também outra coisa que a gente vai ver é calculadora do computador, itens dessa calculadora e teremos uma atividade online, tá certo? Então, vamos lá. História do computador, ou história da contagem, né? História da contagem, na verdade. Olha só, antigamente, né? Bem antigamente, para se fazer contas, as pessoas utilizavam os seus próprios dedos, né? Fazer muitas contas com os dedos. Hoje a gente também faz, né? Para nos ajudar a fazer algumas contas. Mas antigamente as pessoas faziam esse tipo de contagem para poder... porque era o único meio que eles tinham de como fazer conta. Hoje a gente tem calculadora, tem um monte de outras coisas. Naquela época não. Naquela época era basicamente nos dedinhos, nas pedrinhas, né? O exemplo desse rapaz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um computadorzinho aqui. Vou pegar aqui, caneta, pronto. Esse rapazinho aqui, ó, certo? Ó, ele pegou umas pedrinhas, certo? E essas pedrinhas basicamente serviam, né, para fazer as contagens das ovelhinhas que ele tinha, tá certo? Ó, aqui, ó, ele pegando as pedrinhas e fazendo a contagem das ovelhas. Então ele utilizava o dedo, né? Vou tirar aqui de novo, pronto. Vou colocar, tem os dedinhos para contar, depois as pedrinhas e também tinha as marcações nas paredes, para fazer as contagens também, tá certo? Então, eles faziam, né, antigamente dessa maneira para poderem contar, para poderem fazer contas, né? As mãozinhas, as pedrinhas para contar lá os animaizinhos que eles tinham e também marcações nas paredes, né, para fazer as contagens direitinho, tá certo? Vamos lá passando aqui, beleza? A história da contagem ainda. E com o aumento da quantidade de posses, né? Tipo, eles iam aumentando, por exemplo, a quantidade de ovelhinhas que eles tinham, né? E aí não dava mais para contar no dedo, nas pedrinhas, nem nas marcações. Então eles precisaram criar mais coisas para poderem fazer mais contas, né? E aí também teve a questão do surgimento do dinheiro, né? Antigamente não tinha a questão do dinheiro, era a troca de material, né? Exemplo, antes de ter o dinheiro, as pessoas trocavam coisas. Exemplo, eu tenho aqui um saco de farinha, eu troco num saco de pitomba, né? Eu tenho um saco de arroz, eu troco num saco de farinha. E aí as pessoas fazem esse tipo de troca, que a gente chama de escambo, né? Não preciso muito falar para vocês sobre isso, não. É muito importante, não. Agora, né? Mas... aí veio surgir o dinheiro e aí a necessidade de fazer contas foi aumentando, certo? Então, houve a necessidade de criar instrumentos de fazer contas. Dois exemplos aqui que eu separei. O primeiro foi o ábaco e depois a calculadora normal, que nós conhecemos, tá certo? Então, o ábaco é esse sistemazinho aqui, ó, de contagem. Deixa eu voltar aqui, perdão. Pronto, ó, de contagem, certo? Então, eles iam fazendo as continhas, passando de um lado para o outro as bolinhas, tá certo? E aí tem as bolinhas que representavam as unidades, as dezenas, as centenas e as milhares, tá certo? Os milhares, tá bom? Então eles tinham esse material para fazer as contas e depois foi evoluindo e a gente aprendeu a criar a calculadora, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó, bonitinho, tá certo? Passando calculadora do computador. Gente, nós podemos também utilizar hoje o computador para fazer contas, né? Como vocês podem ver, podemos utilizar aqui o computador para fazer continhas, bem legal. Olha só, né? Calculadora do computador. Para computadores com Windows 10, acesse o menu iniciar, todos os programas calculadora, tá certo? Então, é basicamente isso aqui que o tio vai fazer, ó. O tio vai lá no menu iniciar, beleza? Depois do menu iniciar, o tio vai, né, buscar em todos os programas e também aqui, ó, calculadora. Cliquei na calculadora e ela vai abrir aqui para mim, ó, certo?
Então, tá aqui a calculadora. Por exemplo, se eu quiser somar aqui 10 mais 10, ó, igual a 20, certo? E aí, vamos lá passar para cá para a gente ver agora os itens, né? Os itens da calculadora. Esse item Czinho aqui, gente, este botão é utilizado para zerar sua calculadora e começar uma nova operação matemática. Esse outro símbolozinho aqui é a divisão, esse outro aqui é a multiplicação, subtração e adição. E esse sinalzinho aqui é o sinal de igual, certo? Então, esses são os itens que nós podemos utilizar na calculadora. Deixa eu colocar aqui de novo a calculadora para vocês. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, né, o botãozinho Czinho, que vai, por exemplo, comecei uma conta aqui e eu quero zerar essa conta. Eu clico no Czinho, ele vai zerar para começar uma nova conta, certo? Mais 3, 83. Tenho 1 mais 3, 4. 4 menos 2 igual a 2, certo? Eu tenho 80, eu quero dividir por 8, vai ser quanto? 10, certo? Eu tenho 5, eu quero multiplicar por 5, vai dar 25, e assim por diante. Então, essa calculadora aqui, nós temos aqui, ó, os botõezinhos C, né, que é para zerar, né, a calculadora. Temos aqui a divisão, multiplicação, subtração e adição e o sinalzinho de igual, tá? Então, esses aqui são os botõezinhos. Tipo, e se eu quiser apagar aqui, ó, tem também a questão de apagar bem aqui, ó, tá certo? Esses outros itens aqui a gente não vai usar agora porque vai ser um pouquinho mais complicado para vocês entenderem, né, as funcionalidades. Não, vocês são inteligentes, vão entender, mas por hora é só isso. Deixa eu voltar aqui para o slide. E aí, vamos lá. Itens da calculadora também, né? Se a gente preferir, nós podemos utilizar o teclado numérico, tá certo? Para saber o resultado da sua conta, você poderá clicar na opção igual ou pressionar a tecla Enter. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, calculadora, certo? E eu digito aqui, ó, no teclado numérico, estou digitando agora, ó, 5 vezes 5 mais 3, vai dar 28, beleza? Então, eu simplesmente usei aqui, ó, os números da calculadora de uma vez, ó, e ele vai aparecendo lá para mim, ó. Eu não estou usando o mouse não, só estou usando a questão da calculadorazinha, o teclado numérico aqui, tá certo? Deu ok? Ok. Beleza? Então, é isso, tá aqui os botõezinhos, né, que a gente pode ver, tá certo? Então, dá para utilizar, ó, tem aqui a divisão, multiplicação, subtração, adição, e aqui o Enter basicamente é quando eu dou igual, dou o comando de igual, certo? Vamos lá, atividade online. Gente, essa atividade aqui, ela tá online para você fazer, tá bom? E você vai completar os resultados das contas usando a calculadora do computador, se possível. Se não for possível, você vai utilizar os meios que você tiver para fazer essa conta, tá bom? Tacar os resultados aqui. Então, exemplo, vamos aqui pegar aqui agora, ó. Cadê? Pronto, vamos pegar aqui, ó, a atividadezinha de vocês, essa aqui. Pronto, aqui você vai colocar o seu nome completo, nome completo, tá certo? Lembrando que nome se inicia com letra maiúscula e o outro nome também com letra maiúscula, tá certo? E vamos lá. 1 mais 3 igual a 1 mais 3 igual a 1 mais 3 igual a, né, 4. Você coloca o número 4 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, 4. Tá bom? 2 mais 6 igual a, você vai colocar a resposta aqui. 3 mais 5 igual a, você coloca o resultado aqui também. Aqui, ó, 4 mais 1, você vai colocar o resultado aqui. 9 mais 1, você coloca o resultado aqui. 7 mais 2, o resultado aqui. 10 vezes 5, você vai colocar o resultado bem aqui e depois clica em enviar, tá certo? Então é isso basicamente a nossa tarefinha, gente. E aí, esse aqui é o link da atividade online, tá certo? Então, se você não tiver, clica nesse linkzinho aí que vai estar aqui na descrição, tá certo? Clique aí no link da descrição que ele vai te levar até a aba da atividade. E próxima aula a gente vai ver sobre vírus do computador. Então, se você quiser aprender um pouquinho sobre vírus do computador, a gente vai estudar na próxima aula esse conteúdo, tá bom? O Pikachu tá dando tchau, eu tô dando tchau para você. Até a próxima, pessoal. Fui!